Lucas 23, a partir do versículo 32 até o versículo 38. Diz a palavra de Deus: E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros? A si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Amém. Vamos orar. Recorremos, ó Deus, mais uma vez a Ti, para que possamos entender, Senhor, esse momento tão crucial na vida do Teu Filho bendito Jesus Cristo. Que essas palavras, ó Deus, ecoem nas nossas vidas, façam sentido, ó Deus, nas nossas mentes e especialmente no nosso coração, para que fiquem, ó Deus, ali guardadas, sejam, ó Deus, como sementes que, regadas, ó Deus, e devidamente cuidado o solo, há de produzir frutos. Produzir fruto, ó Deus, nas nossas vidas, o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Frutos que glorificam o Teu nome, Senhor. Dá, ó Deus, entendimento, desde, ó Deus, a criancinha de mais tenra idade, que está ouvindo, ó Deus, essa palavra, até os mais experientes. Traz salvação, ó Deus, edificação, e anima o Teu povo a viver conforme o Teu Filho, a olhar para a Sua obra e seguir os Seus passos. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nos estudos anteriores contemplamos esse cenário da crucificação. Lembre-se, Lucas está aqui narrando, ele narra anteriormente a caminhada de Jesus até aquele momento. Nas exposições anteriores nós vimos mais recentemente, né, Jesus sendo julgado pelo Sinédrio, né, pelo menos duas vezes, uma de noite, uma digamos assim, uma sessão secreta, não tão secreta coisa à noite, mas ilegal inclusive, né, preparando tudo para o de dia, porque tinha que acontecer de dia. Esse modus operandi a gente já vê aí por aí, né, irmãos? As coisas acontecendo, sendo costuradas nos bastidores, né, assim, costurada nos bastidores para depois oficializar. Então foi assim que aconteceu. E aí Jesus vai para Pilatos, depois Pilatos o remete a Herodes, depois ele volta para Pilatos e é injustamente condenado. Escolhem um malfeitor para ser liberto, Barrabás, e condenam Jesus, o justo. Lucas narra: depois da condenação, segue-se o processo normal que era daquela época. O tipo de morte é a crucificação. Então o condenado carrega a sua cruz, ou parte da sua cruz, até o local designado para a execução. Nesse intervalo aí aparece um personagem. Como é o personagem que aparece aí no meio do caminho? Simão o Cirineu. Muito bem. Simão aparece aí no meio, e nós estudamos isso. Uma passagem assim, só um versículo, não foi? Mas nos mostrou tanta coisa. Simão é colocado no caminho de Cristo. Belíssimo, irmãos, aquilo ali. Representa nós, cada um de nós. Foi tirado do meio ali da multidão, né, Zaqueu? Tirado. Olha, você, venha para cá. Arrancado de lá, pela graça, a contragosto. A Escritura diz que os soldados o pegaram, o arrastaram. O texto original não diz convidaram, deram uma opção para ele.
Mas aquilo que parecia o maior constrangimento da sua vida, não foi? Nós vimos isso. Era manifestação de graça. Nós somos constrangidos pelo amor de Deus. Nós fomos arrancados da multidão, do meio da multidão, e colocados no caminho de Cristo, colocados para seguir a Cristo. O texto aparentemente não representa isso, né? A gente olha, se alguém foi obrigado, né? O Simão foi obrigado a carregar a cruz de Cristo. Olha que situação, que momento, o significado espiritual disso. E está lá Jesus. Agora chegamos no cenário da crucificação, né? Inclusive é o título do nosso estudo, né? O início da crucificação. E nos estudos anteriores, nos 2 estudos anteriores, destacamos 6 aspectos, dos quais 4 nós já estudamos. Quais são esses aspectos do cenário da crucificação? Primeiro, os companheiros de Cristo. Quem eram os companheiros? Os companheiros eram os transgressores, porque Cristo foi igualado a criminosos. Eles de fato mereciam a pena capital, mas Cristo não. Entretanto, isso só fez cumprir a profecia que está lá em Isaías 53:12, porque Cristo assumiu judicialmente o lugar dos transgressores, dos pecadores, que somos nós. Depois nós vimos o local da crucificação. O Calvário não foi escolhido por acaso, fazia parte do plano eterno de Deus, revelando Jesus como o verdadeiro sacrifício expiatório que sofreu fora da cidade para santificar o seu povo. Hebreus explica isso bem, irmãos. Hebreus 13:12. Hebreus explica Levíticos. O Novo explica melhor o Antigo Testamento. A antiga aliança aponta para a nova aliança. O novo esclarece o antigo, não o inverso. O antigo esclarece o novo. Depois nós vimos o método da morte, refletimos sobre a própria crucificação, não só porque ela era cruel, violenta, que de fato era demais, mas sobretudo, irmãos, a vergonha. Aquele método é para fazer a pessoa ser morta da forma mais vergonhosa possível, nua, humilhada, zombada. E nós vimos que a cruz revela ao mesmo tempo a gravidade do nosso pecado, a justiça de Deus e também a grandeza do seu amor, porque Deus submeteu o seu próprio filho a esse tipo de morte, esse tipo de vergonha, e nós precisamos aprender que não tem nenhuma vergonha que a gente vai passar nessa vida que chegue aos pés daquela que Cristo passou. Então nós não podemos ser pessoas orgulhosas. O crente não pode ser orgulhoso. O orgulho é incompatível. Nós temos que mortificar o ego, porque Cristo, irmão, se humilhou desde antes, muito antes da cruz. Então para que a gente está com o ego lá em cima, que não pode escutar nada, não pode escutar, meu irmão, teu cabelo está despenteado. Ai, que absurdo. Aquele irmão disse que eu devia ter penteado meu cabelo do lado esquerdo e eu penteei do lado direito. Não podia estar dizendo isso comigo. Uma dor, qualquer coisa, a gente está um ego assim, dolorido. É incompatível, irmãos, com nosso Salvador, irmão. Foi despido na frente de todo mundo. Imaginou? Talvez a gente só tenha uma pouca noção, né, da vergonha, né? Ter passado por aquilo ali. Não bastasse aquilo dali, era zombado, escarnecido. Irmão, sofrimento, dor, e ainda zombaria. Não havia nenhuma misericórdia, nenhuma piedade. Nós vimos o povo que lá estava, o que é que fazia. Lucas descreveu, todo mundo sabia da vida de Cristo. Quem poderia apontar um pecado de Cristo Jesus? Quem poderia, né, Gisele? Quem poderia apontar um único pecado para dizer que aquela pessoa merecia aquilo dali? Um únicozinho? Ninguém. Mas o povo permanecia só observando. Como observando? Quando a gente está diante, hein, irmanita, quando a gente está diante de uma injustiça, é difícil a pessoa não expressar alguma coisa, né? Dizer alguma coisa. Meu Deus do céu, como pode um negócio desse? O povo, a Bíblia registra só o povo observando assim, ó.
observando. Ninguém disse: esse homem não merece. Pelo menos não até esse momento, né? Era o contrário. O que foi que esse homem fez? Eu me lembro que ninguém não há registro dizendo, eu me lembro que ele multiplicou pão, multiplicou peixe. Eu sei daquela mulher que foi curada, daquele que foi ressuscitado, da filha de Lázaro que foi ressuscitada. Ninguém não há registro de nada disso, irmãos. E essa notícia se espalhou. E o cego de nascença? Não se espalha não a notícia? Hein, Aline? Será que é uma pessoa que é curada de uma cegueira de nascença, a notícia não se espalha por todo canto, todo lugar? Ninguém diz, o povo só observava. Enquanto o povo observava, as autoridades religiosas escarneciam. Os soldados romanos apresentavam ainda mais desprezo e humilhação. Nós lemos, eles estavam preocupados. É o seguinte: está certo, ele vai morrer daqui a pouco, e essa roupa dele vai servir para quem? Estava de olho nas roupas, irmão. É uma falta de misericórdia muito grande. Cada grupo, à sua maneira, revelou, sabe o que? A profunda corrupção do coração humano. Foi isso. É isso que esse cenário revela. Mas, irmãos, até aqui, preste atenção, vimos a perversidade dos homens, mas nossa atenção vai se voltar para Cristo. Até o momento, esse cenário estava apontando para as pessoas, mas agora ele vai se voltar para Cristo. Enquanto seus inimigos o insultavam, nós vamos ver como Cristo responde, porque nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Nós precisamos olhar para essa situação e seguir o exemplo dele. E o que é que ele faz? Uma oração, irmãos. Ele se dirige ao Pai. E que tipo de oração é? Uma oração de perdão. Enquanto os homens tentam reduzir sua dignidade ao máximo, a igualá-lo a um criminoso comum, Deus faz proclamar, por meio de uma inscrição colocada sobre a cruz, a verdadeira identidade daquele homem: o Rei. Assim, vamos, irmãos, meditar sobre os dois últimos acontecimentos dessa passagem, que revelam esse contraste extraordinário: a graça do Salvador e a glória do Rei, que mesmo crucificado continua reinando. Então, em quinto lugar, o que nos ensina a postura de Cristo? Como Cristo se portou diante de todo esse cenário, de toda essa situação? Como ele se portou? Versículo 34. Quem vai fazer a leitura? Ramon, leia aí, por favor. Olha como Jesus, irmãos, se portou. Olha o que foi que ele fez diante de tudo isso. Diz: Pai, perdoa-lhes. Irmãos, essa frase é considerada a primeira das 7 palavras da cruz. Nos evangelhos nós temos registros de 7 momentos em que Jesus falou. A primeira delas é essa: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A segunda está logo mais adiante, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, no versículo 43 de Lucas 23. João 19, versículos 26 e 27 registram a terceira, quando ele se dirige a Maria e diz: mulher, eis aí o teu filho. E ele se volta para João e diz: eis aí a tua mãe. A quarta está lá em Marcos 15, 34, quando ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? A quinta é: tenho sede, está lá em João 19, 28. Em João 19, 30 ele diz: está consumado. Em Lucas 23, 46, no último registro da sua fala, que é: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Vejam, irmãos, enquanto os homens revelam de fato aquilo que está no seu coração, Cristo também revela o que está no coração dele, o conteúdo do seu coração. A Bíblia diz: a boca fala do que o coração está cheio. Meus irmãos, o coração de Cristo estava cheio de quê, irmãos? Numa situação daquela, cheio da palavra, ele era a palavra. Ele expressa isso. Enquanto ele estava recebendo insultos, zombaria, ele estava oferecendo perdão.
Dá para ter noção. Enquanto ele era odiado por não ter feito nada, ele estava demonstrando amor. Enquanto ele estava sofrendo a maior injustiça da história, ele estava pedindo pelos injustos. Isso é demais, irmão. Isso aqui é demais. Olha os discípulos de Cristo, o que é que tem que fazer? Seguir os passos de Cristo, perdoar seus ofensores. Por isso que a oração sacerdotal é: perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Por que é que ele disse isso, irmãos? Porque ele perdoou, ele deu o exemplo. Por que é que Cristo é a referência da vida da gente? Por que é que Cristo tem que ser o centro das nossas vidas? Porque ele deu o exemplo. Ele se tornou homem, ele foi homem, ele deu o exemplo para a gente. É por isso que a gente não pode tirar os olhos de Cristo. Você vai ver isso à noite, presta atenção. À noite, o primeiro versículo que nós vamos ver é Paulo dizendo: lembra-te de Jesus Cristo, Timóteo. O que acontecer na vida da gente, as circunstâncias, os momentos, a gente tem que fazer o quê? Olhe para Cristo. Tem uma frase que se fala muito, né? Pelo menos eu ouço há muito tempo, que diz assim: em seus passos, que faria Jesus? Está certo isso. Pense, o que é que Jesus faria? Se eu tenho que decidir, se eu tenho que escolher, eu tenho que pensar o que é que Cristo escolheria, o que é que Cristo faria nesse momento. Não é o que eu acho que devo fazer, não. Eu vou ver o que é que fulano me diz. Veja, mas veja primeiro o que é que Cristo diz, porque se ele disser falar igual a Cristo, ele pode seguir, porque a nossa referência é Cristo. Não pode ser nosso sentimento, as circunstâncias, o que é que está acontecendo, o que eu já passei. Não pode ser. Se for, a gente vai estar perdido. Nós vamos nos tornar o prumo, a régua, e não pode. Tem que ser esse daqui, ó. Agora ele diz aqui, ó, uma coisa interessante. Atente aqui. Cristo estava rogando ao Pai que apagasse as transgressões aqueles que estavam lhe insultando, né? Mas como? Cristo estava rogando ao Pai que concedesse arrependimento verdadeiro a eles. E esse arrependimento lhe seria concedido pela graça soberana de Deus. Porque, irmãos, quem se arrepende é o homem, mas quem concede o arrependimento é Deus. Sabia disso? Sabia, Alícia? O homem é que se arrepende, mas primeiro a ele precisa ser concedido isso, porque dele mesmo não vem, do coração natural, do homem natural não vem o arrependimento. Vá mais um pouquinho para frente, não desmarque aí não, Lucas 23, vá para Atos 11, 18. Leia, Gisele, por favor. Olha só, eles se arrependeram, mas eles entenderam que Deus foi quem concedeu o arrependimento. Então a salvação, irmãos, é toda uma obra fora do homem, é de Deus. A salvação pertence ao Senhor. Porque o que é que ele faz? Ele dá um novo nascimento, porque quem é nascido do Espírito, o vento sopra onde quer. Assim todo aquele que é nascido do Espírito. Quem é nascido da carne é carne. Então a pessoa recebe um novo nascimento, a pessoa se arrepende dos pecados, porque é concedido arrependimento. A pessoa confessa os pecados, que ele passa a entender. Ele passa a entender essa obra da cruz. Ele não fica só assim: rapaz, isso é um exemplo que Cristo deu. Olha que exemplo bonito isso aqui que Cristo deu. Rapaz, mas só Cristo, né? Porque a pessoa não tem condições de fazer isso, não. Tem, irmãos, tem condições. Nós temos um exemplo na Escritura, outro exemplo na Escritura. Então veja, o que eu quero destacar aqui para os irmãos aqui, irmãos, não é um perdão indiscriminado que Cristo dá, não. Aqui não é um perdão concedido a todos os presentes sem distinção, não, mas uma oração para que Deus tivesse misericórdia daqueles que seriam conduzidos ao arrependimento e à fé. E esta oração encontra resposta poucos dias depois, quando muitos judeus foram convencidos do seu pecado e convertidos na pregação de quem? Pouco dia depois, de Pedro, especialmente no dia de Pentecostes. Então, irmãos, Cristo não só
ensinou: amai os vossos inimigos. Ele viveu esse mandamento até o último instante da vida dele. Cristo disse para perdoar todo devedor e até amar o inimigo, porque nos deixou o maior exemplo. E lembrando aqui o que Ramon já adiantou, Estevão fez isso, irmãos. E por que Estevão fez isso? Estevão fez isso porque ele estava cheio do Espírito. A Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, falou àqueles homens. E quando ele falou o quê? Cheio do Espírito. Ele falou em outra língua, falou numa língua que não conhecia. Ele falou mistérios. Ele falou o quê? Cheio do Espírito Santo. Ele falou da palavra. Você vai ver Estevão falando, irmãos, ele está falando da palavra, porque ser cheio do Espírito é ser cheio da palavra de Deus. E quando você está cheio da palavra de Deus, você faz como Estevão. Atos 7, 59 e 60 diz assim: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Os irmãos sabem que adormeceu aqui não é dormir, é morreu. Diferença, né, irmãos, entre Cristo e seus algozes. E em momentos, irmãos, preste atenção, viu? É em momentos extremos, normalmente assim, que nós vemos a diferença. A diferença fica evidenciada em quem está cheio da palavra e quem não está. São nesses momentos. Nos momentos comuns, irmãos, a coisa se mistura. Mas em momentos como esses cruciais, nós vemos como as pessoas reagem. Se elas vão reagir segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, ou segundo o seu próprio coração. Vejam, uns queriam matar, e Jesus estava intercedendo para salvar. Olha só, ele diz: porque não sabem o que fazem. Será que eles não sabiam? Por que essa expressão aqui? Porque não sabem o que fazem. Será que é porque eles eram inocentes? Eram inocentes, Simone? Não. Mas por que Cristo disse que eles não sabem o que fazem? As autoridades religiosas conheciam as Escrituras. Elas estavam cegas pela inveja e pelo ódio de Cristo. Os soldados estavam cumprindo ordens, mas eles também eram responsáveis pelos seus atos. Eu disse aos irmãos, eu escutei uma entrevista, me lembrei de Zaqueu, recentemente, o candidato aí à presidência da República atualmente disse assim: rapaz, se você tem noção de umas pessoas que sabem das coisas que acontecem, são os policiais. Ele disse bem isso. Ele falando dele mesmo, ele disse: rapaz, se tem alguma coisa errada quando eu vou despachar com os policiais, se tem alguma coisa errada, esses caras sabem, eles investigam, eles conhecem. Os soldados sabiam, irmãos, sabiam que Barrabás era culpado e Jesus era inocente. Eles sabiam. Eles sabiam que aqueles outros dois que estavam sendo crucificados mereciam, mas Jesus não merecia. Mesmo assim eles zombaram. Então, por que Cristo disse: eles não sabem o que fazem? O próprio apóstolo Pedro diria mais tarde aos judeus: eu sei que o fizestes por ignorância. Está lá em Atos 3,17. Paulo afirma assim em 1 Coríntios 2,8: jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Se tivessem conhecido plenamente quem era Jesus, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então por que eles não sabem? Por que isso, irmãos? Essa ignorância, irmãos, é uma ignorância pecaminosa, fruto da dureza do coração. Eles vão, claro que não sabem o que fazem, são responsáveis por isso daí. Mas Jesus sabia, assim como nós sabemos, irmãos, que um cego não consegue ver, um surdo não consegue ouvir, se não for lhe concedido. Mas é uma ignorância pecaminosa, é fruto da dureza do coração. Mas foi precisamente para esse tipo de pecador que Cristo veio. E aí o finalzinho do versículo 34 nos diz: então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. A resposta é isso. Isso assim, eles estavam lá, Ramon. Primeiro assim, como não tem registro, a gente vê nas outras coisas, mas estava todo mundo atônito, com medo. Então a cruz revela a situação do nosso pecado, da nossa condição. Como eu disse, para a gente, mesmo conhecendo a palavra de Deus, não bater no peito, porque os discípulos, todos eles conheciam
Mas no momento de aperto, de arroxo, a gente tem aqui no Nordeste, olha, correram, quando chegaram os soldados, ó, correram. Pedro correu, depois negou Jesus. Depois que Cristo foi crucificado, estavam lá, a Bíblia registra, estavam numa casa fechada, com as portas fechadas, com medo. Agora, se mataram Jesus, vão vir atrás da gente, meu amigo, e não vai sobrar ninguém. Essa é a condição. Essa é a nossa condição. Então, lembra que eu falei anteriormente que ele está pedindo e a oração dele vai ser atendida na pregação de Pedro? É nesse sentido. Eu tinha destacado isso daqui anteriormente. Eu disse, olha, ele já está orando por todos aqueles que vão de fato ser alcançados pela graça. Por quê? Os discípulos que ficaram calados diante daquilo dali, Jesus está pedindo, perdoa-lhes. Os medrosos, né? Os que estavam com medo, perdoa Nicodemo, José de Arimateia, que tinham medo dos judeus e faziam as coisas escondido, mas depois manifestaram. Não foi assim? Nicodemos ainda não era salvo, mas José estava com medo, do medo do posicionamento, de se posicionar, mas depois Deus dá a graça a ele, e ele, então é para quê? Para a gente olhar para o pecado, como eu disse, não tem como ter orgulho, a gente não pode ter orgulho de nada, nem orgulho pessoal, muito menos orgulho espiritual, nada, Cristo na cruz está mostrando que nós não podemos ter orgulho, porque até aquilo que a gente faz de bom, ainda foi pela graça de Deus, que Jesus está intercedendo por nós, para que a gente faça alguma coisa boa, porque se deixar na nossa dependência, vai fazer isso. A gente estava aqui com eles, irmão. Cada um de nós estava representado nesse povo que está aí, então é nesse sentido aí, exatamente isso aqui, exatamente nesse sentido, é a ignorância pecaminosa que leva esse povo aqui, e Cristo está orando por aqueles, para o Pai perdoar aqueles que Ele elegeu, porque senão todos aqueles ali que fizeram isso seriam salvos, porque como é que o Pai vai rejeitar a oração do Filho? Então esse destaque aí nesse sentido. Aí, como nós não somos oniscientes, aí é que nós temos que seguir mesmo esse exemplo de Cristo. Que sentido? Preste bem atenção aqui, olha lá, vamos lá. Se coloque no lugar de Cristo, no momento em que você recebe a ofensa, no momento em que você recebe um insulto, o que é que você vai fazer? Você vai orar e pedir a Deus por aquela pessoa, diz, olha, essa pessoa não tem noção do que está fazendo, Senhor. Perdoa-lhe, concede-lhe, né, o arrependimento, concede-lhe o perdão. Entendeu na prática como é que isso vai se dar? Vai ser assim. Aí você vai mostrando Cristo cada vez mais na sua vida. Você vai mostrando a face de Cristo. Você vai refletindo a luz do sol da justiça na sua vida. Você é só uma lua. Você é só uma lua. Né? Ontem a gente estava vindo de noite, aí Ramon disse, olha Rutinha, você está vendo aqui essa coisa clara ali? São as nuvens, né, que estão refletindo a iluminação, né, da cidade. Não foi isso que você falou? As nuvens tão brancas, você está vendo aquilo ali? É porque a cidade, as luzes da cidade estão iluminando e a nuvem está refletindo. Aí nós vamos refletir a luz, o sol da justiça brilhando na vida da gente, quando a gente fizer isso. Aí as pessoas vão dizer, rapaz, isso é como é que a pessoa faz um negócio desse? Aí você vai chocar o mundo, você vai chocar os incrédulos. Como é que você vai chocar os incrédulos? Quando você agir como Cristo, porque de tal maneira você vai surpreendê-los. Eles vão esperar que você pague na mesma moeda e você vai pagar com outra. Eles vão ficar, espera aí, como é isso? Não pode um negócio desse, não tem condições. Uma pessoa numa situação como essa, receber uma agressão dessa, um insulto, como foi que ele reagiu? Reagiu como Cristo, perdoou, não guardou rancor. Porque veja, Cristo não só guardou rancor, Cristo, irmãos, pediu, rogou ao Pai para perdoar os seus agressores. É outro nível, né, irmão?
Está em outro nível, irmão, está em outro patamar. A pessoa diz, esse aqui está... Mas é isso que a gente, né, irmãos? É isso que nós temos que fazer. A nossa luta é para ser parecido com Cristo. Essa é a nossa luta diária. Por isso que a gente diz, não é a nossa luta principal, né? Não é aquela só, porque se a gente tiver só a luta principal dos outros, sobreviver, né? Ter melhor condição, uma condição bem de vida, de saúde, dar para os nossos filhos, para não sei o que, você está vivendo, se é essa perspectiva aí, você está vivendo meramente como as outras pessoas, que todo mundo está buscando isso, né, Zaqueu? Todo mundo está buscando suas melhoras. Você achou aí a chave hermenêutica, irmãos, é isso daí, ó, isso aí. O mais importante, atente bem para isso, o mais importante não é como agimos, muitas vezes, é como nós reagimos. O que demonstra mais o nosso cristianismo não é fazer, porque muita gente também faz muita coisa e age como cristão. O mais difícil é você reagir como cristão. É o que Cristo está mostrando aqui. Ele não fez nada contra essas pessoas, mas o que mais se destaca é o quê? É como ele reagiu àquilo que as pessoas fizeram com ele. É isso. Agora, quero dizer aos irmãos, nada acontece por acaso. Nós vamos sempre estar tocando nessa tecla, para a gente ver, irmãos, para a gente ver na nossa vida, para a gente enxergar isso. Nada acontece na sua vida por acaso. Atente para aquilo que aconteceu e como você reagiu à situação que se deu e como você fez, porque isso vai revelar aquilo que está no seu coração. Quando você foi orientado biblicamente, você foi instruído e você não reagiu daquele jeito, aqui está mostrando quem é seu ídolo, quem você seguiu. Entendeu, irmão? Eu vou repetir. Quando você conhece da palavra, ou quando você é instruído, quando você é orientado, quando você recebeu um conselho, e foi um conselho da palavra de Deus, e você não seguiu, aquilo vai demonstrar quem é seu ídolo, porque você escolheu algo diferente daquilo que estava na Escritura. É uma dica. Só olha, eu segui o quê? Foi o quê? Foi o meu próprio pensamento? Roboão recebeu 2 conselhos. Qual foi o que ele seguiu? Ali demonstrou onde é que estava o coração dele, nos amigos dele. Quem era a referência dele? Então, mas os provérbios do pai dele, se estava seguindo, estava em consonância com o conselho dos mais velhos. Então ali foram 2 conselhos. Normalmente acontece isso, irmãos. Olha, normalmente acontece isso. A gente normalmente sempre está diante no final das contas, de 2 conselhos. Muitas vezes a gente recebe o bom conselho, mas devido à inclinação do nosso coração, a gente sempre vai procurar ouvir, não, deixa eu ouvir outra opinião. Essa outra opinião, muitas vezes, presta atenção, não são todas as vezes, presta atenção, muitas vezes é porque você quer ouvir aquilo que o seu coração quer ouvir. Aí você, não, mas eu segui essa porque tem essa. Foi? Ali está manifestando exatamente a inclinação do seu coração. Então o mais importante foi como Cristo reagiu, irmãos. Então nada acontece por acaso, nada acontece com você por acaso. Até mesmo os atos mais cruéis e aparentemente insignificantes estavam sob o absoluto controle da providência de Deus. Por quê? Porque, como o irmão disse aqui, determinadas coisas acontecem na sua vida porque Deus está querendo trabalhar com você, meu irmão, trabalhar nessa área. Aí ele pega alguém para dizer alguma coisa, para fazer alguma coisa, para ver como você reage, entendeu? Para ver se você reage como Cristo. Mas não é para ele saber não, porque ele já sabe, é para você, é para revelar aquilo que está no seu coração, para mostrar para você mesmo como você está, para mostrar para você mesmo se você está de fato seguindo
o que a palavra diz, ou você está seguindo a sua cabeça, seu coração. Se você tem medo de dizer um não para sua mãe, seu pai, seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, seu chefe, Deus bota você para dizer: olha, está vendo? Olha quem você está temendo mais. Preste atenção, olha, essa situação está demonstrando. Você não está conseguindo enxergar, não. Você está temendo mais os homens do que a Deus. Deus está dizendo para você fazer isso. A palavra de Deus está dizendo isso, e você está fazendo aquilo. Por quê? Você está com medo de enfrentar seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa. Está dizendo para o seu esposo. Deus está dizendo para você, homem, só: tu não está conseguindo governar a tua casa direito, não. Sabe por quê? Tu não está governando a tua casa? Tá não. Tu está com medo de contrariar a tua esposa. Está dizendo para a esposa: ó, tu não está sendo submissa não ao teu marido, viu? Ele está mostrando por essa situação. Tu está seguindo outro caminho, viu? Tu está com esperteza, viu? Tu está usando de artifício, viu? Irmãos, Deus bota isso aí, essas situações. Aqui no caso, os homens estavam agindo livremente segundo sua perversidade, mas Deus estava conduzindo soberanamente cada detalhe para conduzir seu eterno propósito de redenção para com seu povo. Então a primeira palavra da cruz, que foi: perdoa-lhe, porque não sabe o que fazem, nos mostra, irmãos, que o Evangelho não é só uma mensagem sobre perdão, mas uma demonstração do perdão. Cristo, irmãos, não pediu, olha isso aqui, irmãos, Cristo não pediu que seus inimigos pedissem misericórdia para manifestar um coração misericordioso. Nós não precisamos esperar que alguém nos peça perdão para a gente perdoar, entendeu? Nós não precisamos, nós já sabemos o que temos que fazer. Por quê? Porque Cristo nos deu o exemplo. Cristo nos deu o exemplo. Logo mais na frente os soldados vão dizer, irmãos, esse aqui era verdadeiramente justo. Pouco tempo depois, você vai ver na leitura, ele vai dizer isso, nos acontecimentos. Se eu não me engano, é quando eles pegam a lança e vão furar ele de lado, que sai água. Cristo não precisou que aquelas pessoas pedissem perdão para ele perdoar. Então ele não só perdoou, como ele rogou, pediu ao Pai por eles. Então nós vencemos, irmãos, o mal com o bem. E como o irmão colocou aqui, a gente deixa a justiça nas mãos de Deus. A gente deixa a justiça nas mãos de Deus. E aquela pessoa que fez o mal contra mim, o que é que me cabe? O que é que cabe a você? Perdoar. E a Deus? Fazer justiça. Então está na mão dele. E se ele quiser perdoar, né? Voltamos para o outro transgressor da cruz, o ladrão da cruz. Passou a vida todinha transgredindo, né? Ao ponto de ser condenado à pena capital de crucificação. E a gente sabe lá o que aquele homem cometeu, irmãos, contra os outros. Era a pena mais horrenda, né? Que existia. Ao ponto da pessoa morrer envergonhado na frente de todo mundo, dizer: esse daqui está. E Cristo disse o quê? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele perdoou. Deixe a justiça nas mãos de Deus. A você não cabe a justiça, a você cabe o perdão. É difícil, né, irmão? Porque a primeira coisa que a gente pede: ó Deus, faz justiça. A gente fala isso primeiro vem na mente para depois pensar em perdoar, não é assim? É o normal nosso. Agora, irmãos, se houve esperança para alguns daqueles que participaram da crucificação do Filho de Deus, há esperança para o maior dos pecadores, que pela graça de Deus é conduzida ao arrependimento. Então, todos, irmãos, todos podem ser alcançados pela graça. Ou melhor, qualquer um, é melhor essa expressão, qualquer um pode ser alcançado pela graça. Não pensemos que alguém pode ficar fora da graça. Não há. Lembra daquele rei de Israel, terrível, sanguinário? Ele se arrependeu, Manassés, ele se arrependeu, fez coisas terríveis, irmão, terríveis. Há esperança para o maior dos pecadores. A cruz está dizendo, irmãos, para nós: onde abundou o pecado,
superabundou a graça. Agora a cruz também nos adverte que não devemos permanecer indiferentes a Cristo, porque rejeitar deliberadamente o Salvador é desprezar o único meio estabelecido por Deus para o perdão dos pecados. O que nos ensina, irmãos, a postura de Cristo? Foi isso que aprendemos nessa manhã. O que nos ensina a postura de Cristo? Nos ensina o perdão, nos ensina a mortificação do ego, nos ensina a exercitar aquilo que Cristo fez desde o momento que Ele deixou a sua glória, desde o momento que Ele deixou a sua glória até os últimos momentos da sua vida. Foi uma vida de humildade, uma vida de humildade, um coração cheio de amor. Que Deus nos ajude, né, irmãos, a manifestar isso nas nossas vidas. Amém.